Olá! Seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação. Começando sempre cumprimentando os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje, vamos estar falando das terapias. Isso mesmo, terça-feira é dia de cuidar da saúde. E as terapias holísticas estão em voga. O espaço está sendo voltado para essas terapias alternativas que cuidam também de outros aspectos que geralmente você não tem conhecimento e também, se tem, às vezes esquece do devido cuidado. Estamos recebendo hoje a terapeuta holística Idiamara Fonseca. Ela que faz parte do IGEA. Nós vamos estar falando aqui também. E nesse bate-papo vamos falar sobre Reiki Universalista. Idiamara, seja bem-vinda, é um prazer ter aqui conosco. Reiki Universalista. Fala para mim, como é que é isso? Sim, obrigada pelo convite. A energia do Reiki é uma energia divina, né? E nós, como canal de reikianos, né? Como um canal dessa energia, nos colocamos a serviço, né? E ela vai de acordo com o que for importante de ser tratado no paciente ou no assistido. O Reiki Universalista, ele vem com uma abordagem um pouquinho mais ampla, né? Ele pega essa energia do Reiki, todo o conhecimento do Mikao Usui, e começa a trabalhar abrindo consciência. E eu digo que o Reiki Universalista é como se fosse um curso de formação de terapeuta. Ah, tem esse viés. Na verdade, ele é tão abrangente que ele prepara qualquer que for um reikiano universalista para atender em consultório, sem menor problema e com toda a bagagem necessária. O Reiki inicial, o Reiki nível 1, nível 2, nível 3, sim, também tem essa função. O universalista, ele difere, ele é uma condição mais diferenciada disso? Ele agrega outras técnicas em função com o Reiki. Então, eu posso usar, por exemplo, os cristais, né? Uma câmara de cristal para tratar com o Reiki. E aí isso potencializa. Então, o universalista, nesse sentido, ele está me dando a dimensão de que o Reiki pode se apropriar de outras técnicas, exato, também dentro dele para a evolução. Potencializando. Para potencialização. Isso. Bom, você começou com o Reiki tradicional, então. Com certeza. Muito tempo que já é formado? Já está caminho? Acho que tem uns 20 anos já. Como é que você se encontrou com o Reiki? Como é que foi esse encontro? Olha, eu brinco que as coisas na minha vida foram meio que guiadas pelo plano, assim, né? Eu sempre fui muito curiosa, minha família vem da parte da espiritualidade, assim, nada em espaços necessariamente, mas em casa, mas toda a minha família, desde bisavós, tataravós, já vem nessa pegada aí. Nessa pegada da espiritualidade. Da espiritualidade. E eu sabia que em algum momento da minha vida isso seria mais forte, mais claro, né? Fugi muito, né? Corri sim, claro. Muito, mas era aquela coisa, eu vou correr enquanto dá, né? Mais ou menos assim. Enquanto eu consigo. Um belo dia eu parei parei de carro na porta de um espaço que não tinha placa, não tinha nada. Eu ouvi falar, me deram a indicação que era na Prainha, em São Vicente. E eu simplesmente saí, eu era empresária, né? Tinha uma loja em São Vicente. Saí da minha loja e parei na porta desse lugar. Como, né? Sem a menor possibilidade. Nunca tinha ido para aquela área e tal, que era na Náutica 3. Então era um lugar bem desconhecido para mim. E eu parei na porta. E aí, nesse espaço, eu comecei a ter contato com as energias do Reiki, a saber um pouco mais. Fui fazer o primeiro curso de Reiki. Fugiu o tempo todo. Fugiu o tempo E do nada foi parar no lugar. Sabe aquela coisa que você não tá legal e aí falaram assim pra você, sabe uma moça ali, mais ou menos perto de uma prainha, lá na Náutica e tal. E aí eu falei, hoje eu tô precisando muito, hoje né? Eu vou. É hoje. E aí cheguei lá, na verdade, o atendimento era de quarta e eu fui numa terça, mas parei exatamente na porta. Eu tava com uma amiga minha no carro e falei assim, só pergunta, né, se é aqui mesmo, porque não tinha placa nenhuma. E aí o vizinho disse, é aqui, mas só amanhã. Aí voltei no dia seguinte, ajudou muito, né, porque ela fazia um trabalho de Reiki e depois o de passe. Né? Sim. E aí me ajudou muito naquele dia, eu comecei a frequentar e as coisas foram se abrindo. Aí eu fiz primeiro o Reiki 1, 2 e 3 com um facilitador.
Daquele espaço, mais para frente um pouquinho, eu conheci um outro espaço na Praia Grande, que aí tinha também apometria, um trabalho da maca diferenciado. E aí, nesse espaço, eu voltei a fazer o Reiki 1, 2 e 3. Você acabou aprendendo algo mais? Sim. Cada vez que você faz o Reiki, você tem um outro olhar, né? Eu costumo dizer que nunca é demais, sabe? Eles chamam de reciclagem. Eu falo que é olhar de uma outra forma. Sempre tem alguma coisa que você desperta e fala, opa... É igual aquele filme que você assiste a primeira vez, Sim. Você vê muita coisa. Você assiste a segunda vez, você fala, nossa, eu não tinha visto Exato. isso. É isso aí. E por assim, até os detalhes vão surgindo para você. Vão surgindo. E vão potencializando no caso das técnicas. Isso. Nesse espaço, eu fiz outros cursos, aprendi muito. Trabalhei durante 6 anos, mais ou menos. Depois a gente mudou para uma outra casa. Trabalhei mais 4 anos. Bom, e nesse caso, aí a loja já ficou para trás, já. Não, ainda não. Ainda conciliava. Eu ainda conciliava. A loja ficou para trás há 4 anos. Há 4 anos. Aí você resolveu se dedicar totalmente. Totalmente, é. Se encontrou? Muito. Traz paz, traz equilíbrio. Nossa, não troco a minha vida hoje pelo que era. Como terapeuta, como você observa as pessoas? Como você observa que está essa relação das pessoas com elas mesmas e que acabam levando para as terapias? Nós estamos perdidos, né? Eu costumo dizer que a gente se desconectou do eu. Né? E é por isso que todos nós estamos adoecendo. Né? O olhar todo da sociedade não é para o teu íntimo, né? Não é para o teu emocional, para o teu mental. Ele olha só para o teu físico. E a gente vive naquela loucura. O que você vê o tempo todo na televisão? É aquilo que você vai alimentando na sua vida. Só que a televisão nos desconecta de quem a gente é. Né? Tudo é dado como uma pílulazinha do esquecimento da sua essência. Sim. Então, eu acho que esse é o nosso grande dificuldade. Eu vou colocar como desprogramação. Sim. Tá? A nossa desprogramação acontece desde o momento que nós nascemos. Né? A gente está lidando aqui nas quartas-feiras com um programa chamado Educação Espiritual. Ele está linkado com essa questão da saúde, né? Da espiritualidade, do desenvolvimento. Não existe, eu vou cuidar da minha parte, da minha alma e depois vou cuidar do corpo. Então, vou cuidar do corpo e depois eu vou cuidar da alma. Não. É uma coisa... É só. Uma coisa só. E você percebe, então, que as pessoas estão menos perceptivas da sua própria alma, da sua própria energia. Muito. Quantas vezes eu costumo brincar, né, com um exemplo muito simples, né? Toda vez que alguém pergunta assim para você, você quer comer uma pizza? Vamos comer uma pizza? E você fala, pode ser. Aí vamos comer uma pizza de quê? Qualquer uma. Essas frases caracterizam assim, você não sabe nem o que você quer. Às vezes eu não quero comer pizza, eu quero comer um japonês. E por que eu vou dizer sim para pizza? Eu não posso dizer, você come a sua pizza, eu como o meu japonês e a gente vai ficar feliz. Vamos num lugar onde tem o japonês e a pizza? Não é? Então vamos ali, você compra a sua pizza, eu vou ali, compro o meu japonês, a gente vai para um outro local para comer isso. Exato. Então você está me dizendo que as pessoas muitas vezes deixam que as outras façam escolhas. A gente está cedendo o tempo todo, né? E aí esquece de escolher. E coisas bobas, né? Porque a gente se conecta com o nosso eu a partir do momento que eu sigo o que eu realmente tenho vontade, os meus desejos. Então, por exemplo, se a minha vontade é tomar água, eu não vou tomar coca, eu vou tomar água. Mas pode ser esse aqui mesmo. Não pode ser. A todo momento, então, nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Sim. E outra pessoa está tomando controle desta coisa. Sim. Na verdade, eu não acho nem que nas relações o outro esteja tomando conta disso. Eu acho que a gente está sendo condicionado a não se conectar. Eu aceito o que vier. Eu aceito isso é muito forte, né? Eu aceito todas as informações que chegam até mim, sem ao menos pensar. Sem questionar. Sem aceitar. Ou seja, eu vou me enclausurando cada vez mais. No que o Reiki universalista trabalha isso? O Reiki aí, então... O universalismo vem porque é uma abrangência, né? O Reiki já não é colocado como um aspecto de nenhuma religião, mas pode ser usado em todas as casas. Né? Então, eu digo que o Reiki vai desde o kardecismo ao candomblé, sem problema nenhum. Numa igreja católica ou evangélica, sem dificuldade alguma. Totalmente ecumênico. Isso, é isso aí. E o universalismo vem com esse olhar abrangente, né? Não só quem é você nesse planetinha, mas quem é você no todo, né? Quem é você nesse universo? Né? A gente fala muito no Reiki como começou a nossa história aqui no planeta, né? E aí você vai abrindo a consciência, né? O Reiki 1, uma das primeiros vídeos que a gente coloca, é a imensidão do universo. E aí você fala assim, poxa, mas eu faço parte de tudo isso. Eu também sou tudo isso. Então, é abrir
os horizontes. Eu não me enxergo mais só, por exemplo, no meu caso, a santista. Não, Sim. eu sou universalista, eu sou parte desse todo e o que esse todo pode colaborar comigo. Então a gente fala muito sobre isso. Fala sobre, claro, o Mikhail Zu e a energia Reiki como princípio, né? E aí você vai abrindo para processos obsessivos, a gente vai falar de campo áurico, dos chakras, as infiltrações de campo áurico. E aí você vai, como eu posso tratar isso com o Reiki? Eu identifiquei, como eu trato. O Reiki Universalista traz um pouco de radiestesia também, como ferramenta. Quanto tempo um curso desse? O Reiki 1 a gente faz em 25 horas, mais ou menos, de aula. Aí vem o Reiki 2... Mais umas 25 aulas. E aí o Reiki 3, que é o... O Reiki 3 um pouquinho mais. Umas 30. Bom, eu vou confessar aqui que eu iniciei no Reiki tem algum tempinho já. Não tem o tempo que você tem, eu sou novato nisso, mas a pessoa que está ministrando, que eu estou gostando muito, e foi uma coisa bem suave, bem natural, é a Mônica Santos, né? Tá a terapeuta aqui, e a Moniquinha, ela acabou a gente conversando em uma das sessões, ela falou: Márcio, vamos iniciar um curso de Reiki? Então, vamos ministrar o Reiki? Eu falei: tudo bem, então vamos lá. E aí ela iniciou, e com muito carinho, com muita atenção, vem trilhando isso, e vem sendo uma descoberta maravilhosa. Sim, a energia é fantástica. É muito. O Reiki 1 a gente chama... Eu sou aprendiz em tudo isso, estou absorvendo conhecimento com você aqui. O Reiki 1 a gente chama de o despertar, porque realmente é isso, assim, sabe? O universalista, então, que é um sacode, né? A gente fala de muitas das mentiras que a gente ouviu a vida inteira, e aí você desconstrói isso, né? Sim. E claro que a gente vai falar um pouco de religião, sim, né? E o quanto isso foi deturpado, qual era o sentido original, onde está a conexão com o divino. E aí você vai abrindo a consciência e fala: meu Deus, por que ninguém me disse isso antes? É o que a gente mais escuta de quem faz o Reiki 1. Geralmente a gente observa que o que está ligado à religião, ele é deturpado pelo que está ligado ao homem, né? Pelo controle, pelo poder, pela obstrução. Infelizmente. Né? Mas não pela essência, né? A essência religiosa ela é necessária. A forma com que as pessoas deturpam as coisas é que acaba afetando tudo, né? É uma pena, né? A gente foi aí nas ilusões. Tolido. Mas eu gostei muito do Reiki, dessa energia, é uma delícia. Dessa situação. E as iniciações também são muito importantes, né? A iniciação é uma gravação no seu campo áurico dos símbolos, então é uma potência, a abertura do seu canal Reiki, né? E elas transformam e muito. Sim. Né? Todas as pessoas que passaram, a gente já formou. O Reiki Universalista sou eu e a Renata Lopes que faz. A gente somos as facilitadoras desse processo, e a gente costuma dizer que na formação de cada um dos que já passaram, né, conosco, a gente aprendeu e muito. Né? Você pegar a primeira iniciação do nível 1 e a pessoa no nível 3, você fala: oi, como assim? O que a diferença, né? Muito, é um novo muito ser. grande, é um novo ser. É um novo ser. É muito. Abstenção relacionada à alimentação. O que você observa nisso? Para o Reiki, a gente usa só na época da iniciação, né? Eu não costumo... na verdade, assim, o meu grande problema é que eu não gosto de casas, sabe? Eu não gosto de casinha, eu sou livre, eu não quero me enquadrar em lugar nenhum. E aí dizer assim, coma carne, não coma carne, é uma casinha. Certo. Eu acho assim, faça o que a sua alma está pedindo. Não adianta eu dizer para alguém que vive conectado com a carne e ainda é necessário, deixe de comer. Eu estou infringindo a essência dele, né? Mas para a Índia Mara, como é que ela observa isso? Eu como carne. Sem problema? Sim, sem problema. Sem trauma? Não vou dizer que eu sou aquela... A carnívora. Não sou. Mas eu como carne, né? E não tenho nenhum problema. Eu vou comer o que eu tiver vontade. Se hoje eu tiver a fim de comer só peixe, é só peixe que vai. Tá tudo certo. Perfeito. Né? Amanhã mudei também, não tem problema. Agora, você imagina para um churrasqueiro iniciar no Reiki, né? Pois é, né? A gente fala que é sofrido. As pessoas reclamam um pouquinho, quem é muito carnívoro, né? Da abstinência dos 21 dias, eles reclamam um pouquinho. Mas faz toda a diferença e é importante para o processo iniciático, né? Essa desintoxicação toda, esse entendimento. É mais para o entendimento do que para uma desintoxicação, né? Não, também limpa, né? A carne, ela densifica um pouquinho, né? Então, não comer ajuda bastante durante o processo iniciático, né? Depois você fica à vontade. O Reiki Universalista também passa por esse mesmo procedimento. A mesma coisa. Difere um pouquinho as iniciações, porque a gente brinca que tem um pouquinho mais de magia, né? Mas é basicamente a mesma iniciação do Zen. A energia, ela está relacionada a alguma cor no Universalista?
Alguma cor? Cor, é. Não, a gente usa muito os raios, né, da Grande Fraternidade Branca. E aí, para cada movimento que eu vou estar trabalhando, eu utilizo uma ancoragem diferente. Aplicabilidade você já disse, né? Aplicado em várias terapias. Sim. E se utiliza também de várias terapias. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu tenho uma colinha aqui, que é a Renata. Porque assim, eu sou aquela que fala o tempo inteiro, e a Renata é aquela que organiza tudo, sabe? Ah, sim. A gente brinca que ela é o cérebro, eu sou o Pink, e a gente vai nessa colocação. Essa combinação perfeita. Combinação perfeita. É. E aí ela me deu uma colinha aqui para dizer. Então, o Reiki 1 é introdução ao Reiki, universalismo, que é, né? Desvendando a nossa origem, noção básica sobre dimensões, a gente fala bastante sobre isso, entender um pouco o que é a quarta dimensão, as áreas umbralinas, desmistificar um pouquinho. Fala muito sobre mônada, almas e personalidades, né? Sim, mônada, de onde você veio, Sim. a quem você, qual a tua origem, né? Isso. As leis universais, e a gente brinca que quem conseguir identificar, né? Conhecer e identificar as leis universais, não precisa de mais nada na vida, né? Tudo segue aquela regra. Aquele direcionamento, né? Campo áurico, né? Aí o campo áurico e as formas, chakras, prisma de campo áurico, infiltração de campo áurico, como limpar esse campo áurico, símbolos sagrados do Reiki e a aplicação. Como efetivamente aplicar. Som já rei, sonei, shi reikan. O Seireki, Chokurei, Honsei Shonei. Isso aí. O primeiro nível do Reiki 1, a pessoa recebe 3 símbolos, né? O Chokurei, básico, o Honkomyo, que é para aplicação à distância, e o Mestre de Vênus, que aí é um símbolo específico do Reiki universalista. Sim. É uma ancoragem da energia do amor. No nível 2, as técnicas de aplicação, as leis herméticas, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, as leis herméticas e o Reiki, selamento de campo áurico, as glândulas, aplicação presencial e à distância, identificação do seu raio de trabalho. Cada um de nós veio com uma missão nesse planeta, né? E aí a gente fala bastante sobre isso. O que você veio fazer de fato aqui? A gente ensina como medir esse raio de trabalho. Claro que ele pode modificar durante a sua existência, desde que você, né, cumpriu lá, tem um carimbinho de aprovado naquele raio, você pode... Vai para a próxima fase. Vai para o próximo. No Reiki 1, a gente fala do raio encarnatório, que é a energia que você vem ancorando nesse momento encarnatório, né? E aí a gente também ensina como medir, o que isso significa, se eu estou no raio do laríngeo, por exemplo, que é o azul, é uma pessoa muito espiritualizada, que está iniciando o movimento da espiritualidade. No frontal já é muito espiritualizada, já vem trabalhando isso há um bom tempo, e a gente vai falando de cada chakra, a representação dele no seu raio encarnatório. Nós tivemos um bate-papo aqui com o Regis, também é terapeuta holístico, ele estava comentando que muitas vezes quando ele está aplicando uma terapia ou uma apometria ou então um tratamento, vem muitas vezes alguma coisa relacionada às atividades daquela pessoa em outras gerações, Sim. em outros momentos, e que viveu, digamos, teve contato com o Reiki em alguma encarnação. E isso vai ser aflorado agora e vai mostrar um caminho também dentro da terapia. Porque a gente diz que assim, todas as iniciações continuam gravadas no seu corpo astral. Então, não importa a encarnação que você esteja, mas aquela informação você já adquiriu, porque, afinal de contas, nós somos bem antigos aqui, né, nesse planetinha. Né? Então, assim, não dá para dizer que você não conhece nada disso. Isso já é do nosso conhecimento de alma. O que precisa? Só o cliquezinho do despertar no agora. O startzinho. Para estar esse início. E tudo isso vem aflorando no momento da terapia. Na verdade, tudo isso aflora no momento que você dá o primeiro passo rumo à espiritualidade. Sim. Eu acho que quando você começa a dizer assim, tem alguma coisa aqui que não está legal, deixa eu entender melhor quem eu sou, para que eu vim, onde eu quero chegar, qual é a minha essência, aí as coisas começam a caminhar, né? Se abre um campo maior, né? Tudo vai chegar a você, desde que você esteja preparado para isso. Você acredita que existem assim dificuldades para as pessoas se iniciarem no Reiki universalista? Há um número de pessoas que se iniciam e nem todas acabam concluindo? O pessoal fica pelo caminho? Eu acho que a gente já está, em média, em 50, 60 pessoas no Reiki universalista aí que já passaram, né, por ele. E pouquíssimas não finalizaram.
Então é algo que começa e as pessoas acabam... Eu acho que a aceitação disso é realmente muito grande. O desconstrói muita coisa e aí tira a gente fora do eixo mesmo e fala, opa, eu quero mais, eu quero entender melhor, eu quero aplicar. E o melhor de tudo isso, né? Todos esses reikianos que a gente já formou, que estão no processo ainda entre nível 1 ou 2, indo para o 3, todos fazem uso da técnica. E aí eu até brinco no curso e falo assim, eu quero que vocês utilizem. Vai experienciar, testa. E aí quando alguém vem e fala assim, olha, eu fiz e deu certo, eu falei, funciona, esse negócio funciona. Mas você acredita que todos estão se tornando terapeutas ou todos estão se tornando pessoas que utilizam do Reiki em benefício, em sua melhoria? Alguns já estão como terapeutas e outros estão para uso pessoal ou em família, né? E como é essa relação de terapeuta? As pessoas acabam participando com você, vocês fazem parte de um núcleo, o IGEA, né? O IGEA é um núcleo de terapias alternativas, né? E a ideia é o desenvolvimento do ser como um todo. Então, no IGEA você vai encontrar de tudo, desde atividades físicas até as terapias holísticas e cursos. Então, assim, é uma infinidade. A gente fala que é um mundo ali. Mundo. Então, as pessoas acabam passando dentro do Reiki Universalista. Eles acabam fazendo parte do IGEA, se quiser, fazem um estágio ali, começam a trabalhar e tem esse monitoramento. Isso. Acabam trabalhando dentro da casa, ou mesmo, o IGEA também tem uma parceria, que a gente fala que é irmão gêmeo do Núcleo Itaporã. E aí o Núcleo Itaporã é um núcleo social, né, de trabalhos assistenciais, tanto voltado para a parte de mesas solidárias, quanto entrega de cestas básicas, toda essa parte, e também trabalha com as energias. Então, quando voltarmos presencialmente, né, que ainda estamos fechados, online. Segunda-feira a gente tem um trabalho de maca de cura, que utiliza muito do Reiki universalista, e hoje todos os médiums, vamos dizer assim, já são terapeutas. A maioria dos nossos médiums são todos terapeutas reikianos no universalista. E aí você vê que é um trabalho muito intenso, muito diferenciado, e as pessoas gostam muito. De terça-feira a gente trabalha com apometria. De quinta-feira eu trabalho com o Reiki, também o Reiki Usui. E aí o comando é do Luiz Cláudio, na casa. E mais pra frente a gente vai trazer outras coisas, cirurgia espiritual, e aí a gente vai trabalhar com outras... Esse despertar seu, você despertou por uma necessidade, por uma dor, por uma necessidade sua, e aí encontrou o espaço, e daí se encontrou dentro disso. Dentro disso. Onde é que você se imagina estar daqui a algum tempo? O que você pensa para frente ou você não tem essa preocupação? Na verdade, as coisas são muito intensas, né? O IGEA é recente, o IGEA também tem os 4 anos, né? Eu larguei a loja e aí a gente começou a formação desse núcleo do IGEA. E cresceu muito nesse período e com certeza vai crescer muito mais. A gente tem muitos projetos. No IGEA hoje já tem o Projeto Esperança, que é um projeto totalmente gratuito para as mulheres com câncer. Nossa, bacana. Muito legal. Tem o projeto IGEA Kids, que vai iniciar agora com a Oficina das Emoções, mas a pretensão dele futura é uma escola. Então, olha só o caminho aí para percorrer, né? E é uma escola diferenciada que possa falar de toda essa energia de conexão com o divino, sem rotular, sem colocar em caixa, né? Eu digo que eu vou pegar o Reiki Universalista e começar a aplicar desde os pequenininhos, e aí vai facilitar muito, né? Eles não vão precisar fazer esse trabalho que a gente faz de voltar, né? De voltar. Já não precisa retornar tanto. Isso, Tem o projeto Renascer, que é praticamente um convênio de terapias alternativas com um custo muito acessível, na faixa de R$ 152 por 4 sessões mensal, né? Então, durante uma vez por semana. E a ideia é levar a terapia alternativa para todos, sem exceção. Né? Difundir a terapia. Difundir mesmo. Difundir. Fora isso, a gente tem aí um projeto voltado para o público LGBT. Agora tem as outras siglas que agora me falhou. LGBT+, Maria Clara, LGBT... EIA+, né? QIA+. LGBTI, QIA+. Tem esse projeto. Tem um projeto para as pessoas com depressão, que vai ser lançado também. Tem um projeto para transtorno alimentar, que está saindo agora do papel. Então, assim, hoje eu digo, não tem um futuro
tão longe assim. O futuro do IGEA já é amanhã, assim, amanhã. Sabe? É um movimento enlouquecido. As pessoas falam, não para isso daqui. Não para. Deixa só a gente fazer um adendo aqui. Quando nós falamos LGBT e às vezes falta toda a sigla inteira, não é desmerecimento, não é nada disso. Muito porque pelo contrário. É novidade, né? É novidade pra gente. Não existe esse olhar diferenciado. Todos somos iguais. Exatamente. Então, as siglas, elas têm as suas importâncias, a gente entende como núcleo, como sociedade, mas aqui a gente está indo além, né? E a gente enxerga como todos iguais. Então, é difícil às vezes a gente se apegar a tantas siglas. Então, não é um... Porque a ideia é essa mesmo. Somos todos parte do mesmo universo, mesmo universo, somos todos iguais. O respeito está aí, é o que importa. E cada um de nós tem a liberdade de ser quem quiser. Isso, cada um é o que é e todos nós somos o que devemos ser e somos reflexo da energia maior. Todos somos filhos de Deus. É isso aí. Me diz uma coisa. Para você que era uma pessoa da área comercial, né, se deparou com as suas questões e iniciou dentro de um tratamento, abriu. Como é que foi para chegar e falar, não, eu estou saindo aqui da loja, estou indo para isso aqui. Olha, como é que deve ter tido aquele pessoal, não vai, tem aquele pessoal, tá louca? Tá saindo do comércio? Essa história é bem louca, viu? Porque assim, eu durante 10 anos, mais ou menos, eu estava trabalhando com os trabalhos assistenciais apenas, né? Desenvolvendo tudo que eu faço hoje no IGEA dessa forma profissional, eu já estava fazendo da forma assistencial. E aí, a loja tinha perdido um pouco o encanto. Sabe? Era Virou muito... obrigação? Virou. E aí, no virar obrigação, né? E aí o apego faz com que a gente permaneça, né? Insistindo naquilo. Você não tem mais a energia. E aí eu digo que a espiritualidade foi meio que conduzindo isso, sabe? Me colocou num outro movimento mais responsável, tipo, agora você não vai estar como participando de uma casa, você vai ter que ter um espaço para você trabalhar. E aí já mudou um pouco. Quando eu já estava no finalzinho da loja, que eu já não tinha mais aquele tesão, mesmo aquela vontade de trabalhar, de ir para frente e tudo mais, aconteceu algo inesperado. Né? Eu estava 20 anos quase no ponto, e aí, de repente, por um erro grosseiro, na hora de renovatória de contrato, as coisas começaram a ficar difíceis. Bom, conclusão, eu perdi a loja. Mas assim, da noite pro dia. Simples assim. Acordou sem a loja um dia seguinte. Mais ou menos assim. E aí eu falei, agora... danou-se, né? O que eu vou fazer da vida? Não sei o que vou fazer. E a gente entra realmente por culpa do apego, né? Do medo, da culpa. Sair da zona do conforto. Exato. E a gente entra num processo de depressão. Eu fiquei realmente assim uns 40 dias, né? Não sabia para onde ir, o que fazer. E muito pela ajuda da minha filha e da minha mãe, que dizia, não, levanta, vamos lá, vamos embora, vamos tocar e tal. E meus pais tinham uma casa fechada, uma casa grande, que foi onde já iniciou. E aí a ideia era assim, bom, começa. E a espiritualidade também, trabalhando em conjunto, falava, vai fazer o que você sabe fazer. Porque eu fiz psicologia, parei no último ano de psicologia. Nossa. Né? Então, olha como é que é a estrada, né? Eu digo que eu fiz uma curva de 20 anos. Né? Aos 15 eu fiz o magistério, sabia que eu queria ter uma escola, fui fazer psicologia para diminuir a carga horária das faculdades que eu queria fazer. Aí, de repente, do nada, resolvi seguir o comércio honrando a família, né? E aí, depois de 20 anos, eu voltei para o meu lugar. Agora eu estou no meu lugar. Um hiato aí, né? De 20 anos. De 20 anos. E aí eu comecei a atender, abri uma salinha e falei, vou começar. Na primeira semana, 3 pessoas. Só que eu não divulguei. Né? E aí, como é que apareceram essas pessoas, né? E aí o movimento foi mais ou menos esse. Por isso que eu brinco que está tudo certo. Ainda que esteja, né, no caos, está tudo certo. Por mais que pareça de cabeça para baixo, está na posição correta, está seguindo o fluxo. Isso. E assim foi. Eu nunca fiz divulgação do meu trabalho como terapeuta. E não tenho horário em agenda. Então, assim, começou e era isso mesmo que eu tinha que fazer, sabe? Então, quando você se colocou, eu me coloquei de volta na minha estrada, tudo fluiu. Eu não tive dificuldade para isso. A diferença entre a Indiamara da época do comércio e a Indiamara agora, mais tempo para você, mais tempo para a vida? Mais tempo para mim, não. Você viu pelo número de projetos que eu falei do IGEA, todo o movimento da casa e atendimentos, eu não tenho muito tempo, né? Agora não é... Eu costumo brincar com as pessoas que falam, né? Você precisa também ter um espaço seu. Eu falei, agora não é hora. Agora é a hora de eu dar o start. Daqui a pouquinho, logo mais ali na frente, eu consigo diminuir o ritmo e aí administrar melhor. Maravilha. E a satisfação? Como é que é o retorno dos clientes, o retorno dos assistidos? Como é que é isso? É satisfatório demais.
É uma gratidão imensa pela oportunidade. Eu digo que cada atendimento é um aprendizado, né? Eu aprendo muito com cada um que eu atendo. Toda vez que eu vou tocar em alguém, eu vou cuidar de alguém, é com muito amor, né? E isso, como eu falei para você, eu não faço divulgação do meu trabalho como terapeuta. Eu divulgo o IGEA, mas o meu trabalho como terapeuta não. E todos os meus pacientes chegaram por indicação. Então, se está indicando, tá bom, né? Tá a gente bom, fica isso tranquilo. É muito bom. Você se identifica com alguma terapia, com alguma técnica a mais do que outras, não? Na verdade, o Reiki Universalista mudou a minha vida. Você né? tem mais... Você é o percentual mais em você do mais Reiki. Isso. Claro que eu fiz outras e faço o tempo todo cursos e tento, né, sentir o que cabe para cada pessoa. Não permanecer na caixa, Sim, abrir. Mas o Reiki Universalista realmente mudou tudo. Ele abriu muito. Na família, alguém segue? Minha filha. Sua filha segue? Minha filha. Hoje também é terapeuta. Você teve apoio, então, das pessoas mais próximas do mais seu núcleo familiar? Você teve esse Sim. apoio? Sim. Eu conto, a gente fala que as 3 gerações estão presentes lá, tanto no IGEA quanto no Itaporã, trabalhando. Maravilha. Então, mudou totalmente. Mudou tudo. Você está falando dessa questão das crianças. Por que as crianças? Para começar um despertar mais cedo, para começar Para não ter que fazer o caminho que a gente faz, né? Ficar tudo bagunçado, aí você tem que, adulto, né, burro velho, chegar e falar, deixa eu olhar para tudo lá atrás de novo e reconstruir todo o processo. A gente estava falando da constelação familiar, no bate-papo aqui antes de começar o programa, e aí você me falou isso agora, depois de burro velho, ou seja, você vai para a constelação familiar, às vezes buscar as coisas lá na infância. Sim. O filhinho da mamãe, a filhinha do papai, aí você vai ter que destravar isso lá na infância. Quer dizer, então por que já não começar um processo agora, né? mais limpo, né? Mais leve? E a ideia, assim, quando eu penso em uma escola, né, que na verdade era meu sonho lá atrás, né, aos 15, 16 anos, o meu olhar hoje difere um pouco. E aí eu entendi que eu precisava formar terapeutas, abrir consciência das pessoas que podem auxiliar na escola. Porque se eu não fizesse esse movimento, eu ia ter professores como professores de qualquer outra escola. Né? E a ideia é poder trabalhar em conjunto a energia, a conexão com o divino e todo o aprendizado. Ou seja, você vai unir aquilo que é a função da escola, que é do desenvolvimento do ser, e também dentro desse desenvolvimento iniciar a espiritualidade. Não a espiritualidade como uma religião, né? Mas sim as noções de espiritualidade, a consciência de um eu maior, a consciência de uma energia criadora, toda essa forma, o Deus, ou seja, a forma que a pessoa se identificar com essa energia. É isso aí. E um aprendizado diferenciado não precisa ser na sala. Então, na verdade, essa escola não pode contar só em educar ou, né, desenvolver as crianças, mas precisa ser feito um trabalho com os pais também. Sim. Porque senão não adianta nada, né? Na escola é uma realidade, aí chega em casa e essa realidade é desconstruída. Então, a ideia é que o apoio a essas famílias seja constituído na própria escola. Quer dizer, é aquele tal negócio, a criança chega na escola, aprende a comer na mesa com os talheres, chega em casa, não exercita nada disso, então fica uma dualidade, né? Um enfrentamento. Né? Eu acho que essa visão mais expansiva, mais aberta, está num processo de ascensão, tanto no geral, né? Você ouve falar que as pessoas estão mais abertas a entender o porquê das coisas, né? Por exemplo, a gente adoece, a gente vai até comentando sobre isso, no corpo físico, mas geralmente a causa está no corpo astral, no emocional ou no mental, e aí ninguém trata a causa, trata o efeito, né? Então, acho que hoje em dia esta visão mais abrangente está em ascensão. Ainda não é o ideal, né? A gente está caminhando, mas eu estou investindo nisso. Estou apostando que a gente consegue abrir consciências aí. Essas terapias já fazem parte do dia a dia do mundo há muitos anos, né? Há muitos anos. É óbvio que a nossa crença muitas vezes limita, muitas vezes abre mais o campo e as pessoas acreditam num confronto religioso, que na verdade não é. Não existe nenhum confronto religioso. Pelo contrário, você está agregando conhecimento. Sim.
Você não vai deixar de ser católico, você não vai deixar de ser budista, você não vai deixar de seguir a Seishonoye, você não vai deixar de seguir... Fique à vontade. Você vai permanecer naquilo que você acredita, dentro do núcleo que você se sente bem em estar e abrir a sua amplitude de conhecimento. Como você falou, né, essas terapias já estão aí há muitos anos, né? A Índia, o Japão, a China, o Japão e a Índia falam muito dessas terapias alternativas aí há muitos anos, né? E ainda assim, hoje, para nós, é uma novidade. Né? Por quê? A gente desconectou um período aí. E aí a intenção é, vamos voltar lá, porque aquilo tudo já era dito na Índia há 1000 anos atrás, né? Vamos voltar lá e entender como funciona, por que aquilo dava certo e a gente, de repente, entrou só na medicação. O que levou... O que mudou, né? O que mudou? Você, nesse movimento que você está fazendo com o GEA, na verdade, vocês estão difundindo as terapias e colocando ela de uma forma, inclusive num custo muito mais acessível. Sim. Né? Porque a gente sabe que o custo de uma terapia, muitas vezes, ele tem uma somatória de situações que acabam onerando o seu custo. Né? E as pessoas acabam não tendo acesso. A gente acaba tendo essa questão do financeiro, muitas vezes, impactando. Isso. E esse movimento que vocês vêm fazendo é para desmistificar isso e realmente expandir. Eu acho que é a oportunidade das pessoas conhecerem, né, experienciarem e entender como isso vai mudando gradativamente a tua essência. E aí você vai se conectando com você e a doença vai ficando para trás. Né? Não tem mais espaço. Quando nós falamos do reiki, desse reiki universalista, é necessário fazer o reiki tradicional e seguir depois para o universalista? As pessoas podem começar direto no universalista? Pode começar direto, porque ele também tem a base do Uzui, né? Ele não desqualifica nenhum outro. Se já tem o reiki Uzui, fique à vontade, continue, faça o reiki. Depois, se quiser abrir para o reiki universalista, será um prazer. Mas ele pode começar direto com o universalista, não tem problema nenhum. Não tem. Faixa etária? Nenhuma. Muito pelo contrário, a gente vai... claro que a partir dos 15 anos é mais adequado pelo nível de entendimento, mas logo, logo a gente está lançando o Reiki Universalista para as crianças, com uma linguagem específica para eles. Como você observa o retorno nas crianças quando do conhecimento da espiritualidade? Nossa, assim? Eu tenho experiências mágicas com a molecada, que é a minha paixão, né? Até atendimento em consultório, de você começar a falar sobre energia, tudo aquilo que a gente fala no Reiki Universalista, que às vezes para o adulto é aquele impacto, como assim? Mas tudo que eu acreditei você está desconstruindo, não pode ser e tal. Para a criança não, ela acompanha e ela coloca a informação. E isso é muito interessante. Então com eles eu não tenho dificuldade nenhuma. Né? Eu digo que eu aprendo até mais, porque a hora que você começa a falar sobre o universo, sobre os planetas, vida em outros planetas, é tão fácil o entendimento, é como se dissesse assim, poxa, mas por que ninguém falou disso antes? É isso mesmo, olha, deixa eu compartilhar com você e tal. E dando espaço para a abertura de conversar, de se abrir, nossa, você se surpreende. Mas não seria... A gente se surpreende quando comenta a respeito de vidas interplanetárias, essa questão de outros planetas, outros universos, e as pessoas acabam rechaçando. Não, mas não seria a normalidade, já que a gente vive dentro de um ego, né, tão grande, as pessoas acham que o planeta é só meu, não, é tudo meu aqui, está todo mundo à minha disposição. Sim. Quer dizer, não tem esse entendimento de divisão. Sim. E isso leva a não aceitação de que, como existe outro mundo em que eu não estou lá? Exato. Em que não está a meu serviço, da minha disposição. Isso aí. Um outro playground que eu não faço parte? Peraí. Pois é. E aí, imagina como é que fica complicado quando a gente fala para alguém assim, pois é, esse outro mundo você também está lá. Bom, aí pirou. Espaço-tempo, aí pirou. Pois é. Fractal, né? Fractal, aí você já começa, a pessoa fala, opa, peraí, o que você está falando aí, né? Como assim? Isso já aconteceu agora? É mais ou menos isso. E aí, quando você fala isso para uma criança, faz total sentido. Ele entende e fala, não, é verdade, porque, olha, eu tenho conversas assim com eles que são fantásticas. Falam de nave, falam de seres, e aí começam a trazer informação. O adulto que ouve, né, com milhões de filtros, vai dizer, isso é imaginação, ele está criando tudo isso. Mas tem muito conhecimento. Essas crianças já estão conectadas com esse universalismo. Nós é que não. Mas as crianças já estão, né? Mas, assim, muitas pessoas, a gente está falando do adulto tem uma dificuldade, a criança tem uma facilidade. Sim. Né? A criança está sendo formada. E para o adulto, muitas vezes, gera um conflito.
Sim. Quando se está nesse conflito, o que você indica fazer? Para um pouquinho, espera, respira e volta? Ou não, vai com força, vai fundo, porque senão... Na verdade, todos os conflitos que surgem, e a gente começa a observar isso durante o próprio curso, né? Que aí você vai olhando para a feição da pessoa, o incômodo e tal, é trabalhado. Vamos conversar. O que você acha? Ainda que eu tenha que permanecer um tempo maior de aula, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo. Mas vamos lá. O que você está pensando? O que você achou disso? Então, vamos acompanhar seu raciocínio. Agora enxerga desse lado. Vamos ver de outra forma. Abrir a mente para cá e vir para cá. A ideia é essa. Porque senão, se deixar esse conflito e passar simplesmente por cima... Não tem como. Não, tem que queimar a ponte. Tem que queimar. Tem que queimar a ponte. A gente está nesse bate-papo aqui, Maria Clara, quanto tempo? Já que a gente está aqui meio que... sim, estamos chegando ao final já desse bate-papo. Que maravilha. Uma coisa tão gostosa, uma condição tão bacana. Verdade. Me fala um pouquinho do IGEA, para o pessoal que tem. A gente tem aqui, tá aparecendo aqui o nome. Me fala o contato, como é que as pessoas podem conhecer, claro. Como é que funciona. O IGEA está aberto. A nossa casa é acolhedora, né? Eu digo que todos os que estão lá, tanto terapeutas como os próprios médiuns da casa, são acolhedores. Então é um espaço para todos. Vem conhecer na Almeida de Moraes, 214, em Santos, ali pertinho da Igreja Coração de Maria. O IGEA está aberto das 9 da manhã às 10 da noite. Então é um período enorme. Nossa. Eu acho que não tem hoje terapia alternativa, holística, que não exista no IGEA. É um leque imenso que a gente não consegue nem... Acho que tem mais de 30. Então tem muita coisa acontecendo sempre no IGEA, fora as atividades físicas, tem dança de salão, dança cigana, yoga, meditação, tem muita coisa acontecendo, teatro para criança, tem os projetos, né, o Esperança, Renascer, o Kids, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas envolvidas, então, né, para manter essa casa atendendo bastante. esse tempo todo. Sim, assim. tem bastante gente. Muito legal, muito legal. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Já fica uma cadeira cativa aqui, está sempre participando. Vai ser um prazer. E vamos trazer mais pessoas falando de mais técnicas Sim. nesse bate-papo, que eu acho que é muito importante, desmistificar e levar informação. Sim. Eu É acho isso que aí. Esse é o meu propósito. A gente está num momento aí, eu costumo dizer que muitos enfrentam um problema que está o mundo hoje se ficando reclusos. Sim. E eu entendo que mesmo na reclusão nós podemos avançar. Isso aí. Aproveitar da reclusão e fazer essa ferramenta, essa alavanca, né? Exatamente. Então a ideia é essa, trazer as terapias alternativas também. E tá falando, alternativas não, né? As terapias que complementam. Sim. O que na verdade te mostra um lado seu que você não conhecia. É isso aí. Suas considerações. Muito obrigada, Márcio. Adorei estar aqui. Pode contar comigo aí, o que você precisar. É só mandar um oi que eu tô aqui. Maravilha. O convite já está aceito. Maravilha. Obrigada a todos, né, pelo tempo. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né, de tudo que a gente faz, de todo o meu projeto aí. Muito obrigada. Eu vou para você não fazer o pecado, fala da outra metade do IGEA, porque senão... Do Itaporã? O Itaporã tem um trabalho online que acontece no Instagram, @NúcleoItaporã, todas as terças. É um trabalho de energia, né? Então a gente dá uma olhadinha lá, curte a página e pega as instruções do que é necessário. Começa às 20h30. Às 20h30. Todas as terças-feiras? Todas as terças. E todas as quintas tem reiki também online com Luiz Cláudio às 20 horas. 20 horas. Tá aí? Então estão as dicas. Agradecendo a Indiamara, agradecendo a sua audiência. Lembrando que esse programa vai para a reprise ao meio-dia e depois, naquele link que você recebeu nas redes sociais ou também no WhatsApp, você pode assistir ele a qualquer momento. O arquivo fica à disposição no link específico. Ok? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, que eu já estou com saudade, se Deus quiser.